Bom, então, iniciando o estudo da obra A Prática Educativa, Como Ensinar, cujo autor é Zabala, e é uma obra, né, inclusive, que costuma ser utilizada como referência em formações continuadas, já que trata do conceito de prática. A obra em si, para aqueles que viram o material que eu enviei em PDF, ela se subdivide em 8 capítulos, são distintos e complementares, sendo que o primeiro tem como foco a prática educativa, unidades de análise, o segundo, a função social do ensino e a concepção sobre os processos de aprendizagem, instrumentos de análise, sequências didáticas e sequências de conteúdo. 4, as relações interativas em sala de aula, o papel do professor e dos alunos. 5, organização social da classe. 6, organização dos conteúdos. 7, os materiais curriculares e outros recursos didáticos. E o 8º capítulo trata da avaliação. A primeira parte, ela vai ter na obra, mas não está em colorido, um quadro que foi compilado pela página do professor Juarez Firmino, no ano de 2008, que vai descrever qual é a organização da prática educativa. Parece assim um emaranhado de conceitos, né, que pode ser que não façam sentido muito consistente nesse momento, porém, após, né, nós finalizarmos os capítulos, vai acabar ficando muito mais claro, né, para que nós entendamos o conceito do Zabala. Na obra, por exemplo, no primeiro momento, ele vai discutir o conceito de prática. Então, ele vai iniciar o capítulo 1, chamado A Prática Educativa, Unidades de Análise, definindo o que é prática. Né? Qual é o conceito de prática? Quando se trata de prática docente, todo mundo tem uma opinião. Só que para Zabala, toda a prática, ela pressupõe o conhecimento profissional, de forma que o professor, o docente, consciente de seu ofício, ele tenha controle da sua atuação para empreender o conhecimento. Ele concebe a prática como um processo, né, sem o qual não se empreende conhecimento. E toda a prática, ela pressupõe uma unidade de análise básica. Então, quando, por exemplo, pensar em educação, a prática docente, ela tem 2 elementos intrínsecos, o processo de ensino e o processo de aprendizagem, que são hifienizados, ou seja, eles se amalgamam, porque sem um não existe o outro. Quando se trata de prática educativa, toda prática, ela pressupõe a existência de um processo conjunto, coletivo e dialético. Consequentemente, o nosso trabalho, ele vai além da proposição de tarefas, né? Então, dentro das unidades de análise, lá no comecinho do capítulo, ele vai discutir o que é a tarefa, qual é o objetivo da tarefa, por que a tarefa existe dentro da prática docente, em sala de aula, e como ela pode ser preponderante para o processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Zabala, toda vez que nós temos a proposição de algo que vai ser construído a longo prazo, nós temos a ideia de sequência ou sequencialização, que ele traduz como sequência didática. Didática é a arte de ensinar. Então, a sequência didática para Zabala, e isso é um termo-chave, pressupõe um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas, mas que tem um determinado objetivo educacional. Há um encadeamento. Então, se, por exemplo, todo mundo for analisar as situações de aprendizagem, elas não aparecem com a nomenclatura de sequência didática, mas se todo mundo for analisar
as situações de aprendizagem do currículo de qualquer disciplina, currículo em ação de qualquer disciplina, né, que esteja em voga no estado de São Paulo, vai perceber que sempre tem a exposição, a recapitulação de conhecimentos prévios, a contextualização, a observação, a arguição, o exercício, o estudo, o aprofundamento e depois uma proposta de criação barra avaliação para que seja verificado se o aluno aprendeu ou não aprendeu, até para poder, por exemplo, empreender-se a retomada. Quando se trata de função social de aprendizagem, voltando um pouquinho àquele mapa, ó, a prática educativa, ela vai ter como elemento fundamental a sequência de atividades, ela vai pressupor relações interativas, toda aula ela tem uma organização social pautada por tempo e por espaço, principalmente, né, é importante que haja a administração do tempo, a organização dos conteúdos, dos materiais curriculares e dos critérios de avaliação também são elementos condicionantes do contexto educativo, e as sequências de atividades, elas vão partir de fontes didáticas e fontes psicológicas, porque a concepção de processo de ensino-aprendizagem pressupõe o ensino como uma função social intrínseca e centrada no sujeito. A ideia é formar um sujeito que seja cognoscente, ou seja, um sujeito omnilateral, um sujeito integral. Então, a ideia de integralidade, ela não tem a ver necessariamente com a ampliação do tempo de aprendizagem, mas da forma e dos mecanismos de aprendizagem que se centram no sujeito como um sujeito partícipe ativo. Então, retomando aqui, né, todo mundo já ouviu falar, né, nesses 4 pilares aqui, que direcionam o ensino por meio de conteúdos, né, inclusive, quando eu me formei, isso faz muito tempo, né, me formei na primeira graduação, algumas redes começaram, né, no início dos anos 2000, a pegar o conceito de César Cole. Tem uma diferença entre o conceito de César Cole e do Zabala. César Cole, ele vai dizer que o ensino, ele vai se pautar por um processo cujos instrumentos de análise podem ser conceituais, procedimentais e atitudinais. Legal pra caramba, né? Porque o Zabala, ele vai acrescentar um 4º elemento, que é o factual. Ele desmembra o factual do conceitual, coloca com uma categoria à parte e vai discutir o seguinte: a aprendizagem, ela tem que se pautar por uma visão construtivista da aprendizagem. Por quê? Porque até o final da década de 80, a educação era bancária, o professor era o transmissor do conhecimento, o aluno um receptor passivo. A ideia de repensar a função social da escola de forma que o aluno ele seja realmente um sujeito cognoscente, partícipe, consciente e que a aprendizagem ela seja significativa, ela vai trazer à baila a necessidade de repensar a proposição de conteúdos. E muitas vezes, né, nós nos deparamos no nosso processo de ensino-aprendizagem com uma ênfase um pouquinho maior no factual, que inclusive coloquei uma setinha aqui em azul para poder mostrar o que é, para que serve e como se processa cada um dos elementos. Então, por exemplo, se nós tivermos alguma questão discursiva na prova do concurso de professor para o estado de São Paulo, que tenha como pressuposto discutir as diferenças entre Zabala e César Cole, bom, César Cole, ele vai conceber conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais da mesma forma que o Zabala, com a mesma proposta, né, de análise, porém o Zabala vai acrescentar um 4º elemento, que é o factual. E
virou moda, né, no início dos anos 2000, conceber, inclusive, os factuais não, eles eram deixados de lado, os conceituais, procedimentais e atitudinais, como elementos de avaliação. Explicava-se qualquer coisa, dizia-se para o professor que deveria ser colocado no diário de classe, porém não havia uma profundidade, não havia o porquê, não era explicado o porquê e o como. Basicamente, os conteúdos factuais são aqueles que englobam, o conhecimento de fatos, situações, dados e fenômenos concretos. E normalmente o factual, ele não se atrela necessariamente à vida cotidiana. Então, via de regra, eles acabam sendo esquecidos. Na prática comum, por exemplo, o factual é perguntar sobre datas, né? Que datas se descobriu o Brasil, né? Quando teve início, qual foi o estopim para tal coisa. Então, o conteúdo factual, ele não constrói conhecimento, ele traz uma informação, um fato, um dado, uma situação posta e pronto. Os conceituais, não. Eles foram, inclusive, desmembrados pelo Zabala, dos factuais, por quê? Porque os conteúdos conceituais, eles se referem a um conjunto. Para que eu aprenda um conceito, é necessário uma gama de outros conceitos. Então, não há necessariamente um reducionismo ao conhecimento de um fato ou uma opinião, mas há uma relação de causa e efeito e uma correlação de sentidos. O procedimental tem a ver com as maneiras de fazer, como eu me dirijo para que eu consiga empreender um determinado objetivo. Então, é o como. Então, eu coloquei até como exemplo aqui, extraído do livro do Zabala, o que é o procedimental? É o ler, o desenhar, o observar, o calcular, o classificar, traduzir, recortar, inferir, e por aí vai. Por quê? É o mecanismo que eu vou utilizar para internalizar o conceito. E os atitudinais englobam valores, atitudes e normas. Até se quiserem fazer um acrósticozinho, é uma coisa que normalmente eu faço, né, para poder memorizar alguns tópicos de concurso, a sigla aqui seria VAN, ou VAN, se preferirem. Então, os conteúdos atitudinais englobam valores, atitudes e normas. Por quê? Porque não adianta, por exemplo, aprender um conceito, aprender como chegar à construção de um determinado conhecimento, e isso não ser plurissignificativo para a vida diária. Então, considera-se que um aluno ele adquire um valor quando ele foi interiorizado a partir de critérios que são levados para a vida prática. Quando isso não acontece, o que se faz necessário? Repensar sobre a construção de valores, atitudes e normas para que realmente esse conceito faça parte da vida desse educando.